E uma das frases que marcou e continua na galeria das frases mais comentadas no mundo é essa de Mahatma Gandhi. Eu seria cristão, sem dúvidas, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Pesado isso. Quando Cristo se apresentou, o cristianismo nos trouxe respostas claras. Cristianismo não se define no talvez, no eu acho, no eu não tem nada a ver e etc. Cristianismo se define no assim diz o Senhor, porque Ele é oriundo do Senhor. As pessoas, quando buscam um posicionamento religioso, elas o buscam por conta de uma necessidade que elas têm de respostas. Respostas essas que são satisfeitas. As minhas foram satisfeitas, e eu acredito que as suas também. De onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, quem é o meu Criador, quem é o meu mantenedor, que vai estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, como Ele prometeu, que me deixou caminho, verdade e vida, que me dá o privilégio, a oportunidade de nascer de novo, de ter em mim implantado uma natureza nova para que o pecado não me vença. Você percebe que essas são as respostas que eu e você encontramos no cristianismo? Através dessa proposta, o cristianismo, algumas pessoas se posicionaram extremamente dogmáticas. Eu quero dizer para você, sem nenhum problema, que eu não gosto do dogmatismo. Porque, na maioria das vezes, as pessoas, se valendo, então, dessa situação, elas tentam dizer que não existe verdade relativa. Existe sim. Não doutrinas relativas, não princípios relativos, mas existem algumas coisas que não estão no assim do Senhor, que abrem para nós um campo de discussão no nosso comportamento, ainda que religioso. Os fariseus eram extremamente dogmáticos. E às vezes nós trazemos esse tipo de comportamento para a própria igreja hoje também, tentando definir, por exemplo, o corte de cabelo de uma pessoa. E se não é exatamente como eu quero ou como eu penso, eu vou dizer que essa pessoa está em pecado, ela está excluída do reino de Deus. Isso não tem nada a ver. Mas quando a palavra de Deus se posiciona, apresentando para mim e para você caminho, verdade e vida, doutrina, que Jesus está voltando, que eu preciso me posicionar, que eu preciso renunciar coisas, que eu preciso abandonar determinados lugares, que eu preciso realmente dizer, não apenas para mim mesmo, mas que as pessoas vejam esse meu dizer, que elas se encantem com essa minha maneira de ser, aí sim eu preciso ser exatamente conforme o que está escrito e revelado. Senão, nós não precisaríamos de uma palavra como essa, que é a Bíblia Sagrada. Cristianismo sem Cristo não existe. E cristianismo sem a palavra, ele vai sucumbir. Então é importante que a gente considere isso, à luz do tempo que nós estamos vivendo. Porque sabe o que aconteceu? E eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Por conta dessa invasão de informações, de modos de vida, fragmentamos o nosso cristianismo e relativamos a doutrina. E talvez não sejamos
à semelhança da igreja apostólica, que no início, antes de ser classificada assim, para que a gente pudesse entender, eram chamados do caminho, e depois os cristãos, porque eles seguiam Jesus até a morte. Tem você se preocupado com isso? Você para pensar nisso? Quando você olha para você, e a maneira como você se comporta diante de coisas que estão acontecendo, que antecedem a vinda de Jesus, que vem buscar aqueles que se dispuseram a viver isso, e a despeito de qualquer coisa, e perseguição, e problema, e dificuldade, diz assim: eu estou com Jesus e não abro mão disso. Como eu disse para vocês, o palco onde eu desenvolvo o meu cristianismo começa na igreja. E é interessante a gente definir um pouco isso, porque isso vai ajudar a gente a entender o recado de Deus para nós nessa manhã. Quando nós olhamos na Bíblia, para a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde nós vemos a fundação da igreja, nós percebemos que a igreja não é um indivíduo, e sim uma coletividade, um grupo de pessoas. Pode ser até no sentido internacional, universal, e também a igreja geograficamente local. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16. O versículo 18, que a Bíblia diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então edificarei a minha igreja. Então essa igreja tem um dono. Quem é o dono dessa igreja? É Cristo. Essa igreja, ela tem um Senhor. É Cristo. No livro de Atos, no capítulo 20, Atos, no capítulo 20, Atos, capítulo 20, no versículo 28, Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para o quê? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio quê? Sangue. Então ela é dele. Por que ela é dele? Poderíamos trazer aqui muitos motivos, mas ele faz questão de dizer: a igreja é minha porque eu a comprei pelo meu sangue. E a igreja somos nós. É o que mais a gente tem ouvido. E a igreja somos nós. A igreja, gente, ela não é uma simples comunidade de crentes que se unem. Quando a gente, de uma forma assim simplória e muitas vezes leviana, classificamos a igreja pelo nosso comportamento, nós estamos desrespeitando completamente o Senhor dessa igreja, que a comprou pelo seu próprio sangue. A igreja não é só um lugar de nos encontrarmos. A igreja é um lugar de nos encontrarmos com o Senhor dela, pelo motivo que Ele apresenta.
E uma vez nos encontrando com Ele, nós nos pareceremos muito mais com Ele. Porque ao sairmos dela, e o cristianismo se define assim, eu repito, primeiro na igreja, e depois os resultados daquilo que vivenciamos aqui no encontro com o Senhor dela, serão vistos na minha vida, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu ando, com as pessoas com quem eu me relaciono. As pessoas saberão que eu estive com Ele. Isso é viver o cristianismo. Isso é ter uma possibilidade de ser parecido com Ele. A Bíblia Sagrada, ela, nesse momento em que Jesus está estruturando a sua igreja, quando ele chama aqueles discípulos, quando ele começa a preparar aqueles homens, quando diz para que eles se unam, que eles orem, que eles façam, e depois o Consolador viria, e através dele seria feita uma obra muito maior do que ele já havia feito. A Bíblia Sagrada, ela, a partir desse momento, faz questão de usar algumas figuras de linguagem para que a gente não tenha dúvida do que a gente é e do que a gente pode fazer. Igreja é, São João 15, é fazer parte de uma videira, fomos enxertados nela. 1 Coríntios 12 diz que é o corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos no corpo de Cristo. 1 Pedro diz que é um edifício, nós temos um alicerce, uma fundação. 2 Coríntios, no capítulo 12, ela é a noiva de Cristo Jesus. Aqui começa tudo. Eu quero compartilhar com vocês uma informação histórica que ela é muito significativa para a gente entender isso. Eu outro dia estava conversando com a minha sobrinha, ela se casou recentemente, e a gente bateu um papo, e nesse papo que a gente teve, eu falei assim, olha, eu quero te dar alguns conselhos, você agora vai se casar, e olha, você precisa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, no seu lar, na sua casa, é muito importante isso. Aí eu falei assim, você se lembra, quando você era pequenininha, eu reuni você, sua irmã e as suas priminhas, e eu tive uma conversa com vocês, que eu dizia assim, olha, eu às vezes sou o tio chato, porque sou eu que tenho que chamar a atenção de vocês, tenho que lembrar vocês de algumas coisas. Você se lembra disso? Ela falou assim, eu lembro, tio, eu lembro que você falou isso, mas tio, agora eu cresci. Tio, você não era tão chato assim. E, gente, eu queria dizer para vocês que às vezes a gente faz um papel de um chato, um chatão. Porque a gente precisa ficar lembrando as pessoas de princípios elementares para que se estabeleça realmente na sua vida e através do seu comportamento aquilo que nós pregamos, que foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Porque as pessoas, por incrível que pareça, nesse período eminente à volta de Jesus, quando o sim, sim, não, não, deveria ser o maior argumento da vida do cristão, as pessoas relativizam o seu comportamento religioso. E por incrível que pareça, por causa disso, tem muitas pessoas preferindo, por exemplo, o islamismo do que o cristianismo. Onde está Maomé, Buda, Confúcio, Gandhi, onde eles estão? O único que ressuscitou foi aquele que estabeleceu o cristianismo para mim e para você. Então, por favor, a gente não é que a gente quer ser chato,
mas a gente quer ser oportuno. Porque senão, sabe o que os autores modernos estão dizendo nos seus livros? Que nós estamos vivendo hoje a era pós-cristianismo. Sabe por quê? Por causa dos que se dizem cristãos. Isso não é verdade. Porque isso aqui é absoluto, não é relativo. Quando Jesus estabelece aqui o cristianismo e ele reúne aqueles discípulos, a gente conhece a história, está no livro de Atos. Depois de todos esses princípios que ele estabeleceu através daquele tempo que ele permaneceu aqui com eles, ele funda o cristianismo. E logo após a fundação do cristianismo apostólico, a igreja, naquela época, ela se reuniu e eles resolveram firmar um documento que pudesse fazer com que eles não se perdessem. E no ano 381 depois de Cristo, numa reunião apostólica, foi escrito esse documento, ele foi registrado como se fosse em cartório, para que desse a ele toda a autoridade, e esse documento se chamou o Credo Constantinopolitano. É um nome, não é muito bonito, mas é esse o nome. E esse credo, ele apresentou alguns conceitos. Eu quero mencionar para vocês, na construção, então, desse nosso momento com Deus. Primeiro coisa que esse credo, 381 depois de Cristo, logo no início. Por quê? Porque Deus estava preocupado comigo, para que eu pudesse ter essa informação hoje e poder enxergar isso com os olhos que eu preciso ver. Primeiro, o credo diz assim, que a igreja ela é uma unidade. A igreja não sou eu, a igreja é uma unidade. E Jesus falou muito bem isso em São João 17, verso 11. Pai, eu te peço por eles, que eles sejam um, como nós somos um. A premissa dessa unidade. Então, eu preciso respeitar você, você precisa me respeitar, e nós precisamos juntos. Olha, houve um tempo em que nós estávamos distantes, mas à medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos uns dos outros. E à medida que nós nos aproximamos uns dos outros, nós nos aproximamos de Cristo. E aí nós seremos exatamente como Cristo. Porque estamos todos firmados num único caminho, numa única verdade, e assim vivemos. Olha a preocupação desse credo. O segundo é que a igreja ela é santa. Você se lembra que João, ele disse que cuidado com os argumentos desse mundo, principalmente nas epístolas joaninas. Quando João usa o mundo, essa expressão mundo, ele está usando preocupado com os argumentos das filosofias que estariam invadindo a gente, nos distanciando de Jesus. Santa significa separada. Ela deveria ser assim. Livro Atos dos Apóstolos, página 12, fazendo uma referência à igreja nos dias de hoje, diz assim, débil e defeituosa como possa parecer, ela é a menina dos meus olhos. Então, para com esse papo de querer encontrar defeito na igreja para admitir os teus defeitos. Pode parar. Porque defeituosa e débil como possa parecer, ela é a menina dos olhos do Senhor. Ela foi estabelecida com um propósito. Ela é santa, diz a Bíblia. Terceiro argumento do credo é que a igreja ela é católica, não romana.
mas diz que ela é universal, porque deve haver uma unidade, Brasil e etc. Quando Deus chamou Abrão, Ele falou de você, falou da nossa unidade, abençoar todas as famílias da terra. Então Deus já estava pensando em nós. A igreja, ela deveria ser apostólica. Os apóstolos, eles eram os pioneiros, porque eles estavam ali com Jesus. Ela deveria ser comprometida como fora os apóstolos, ao ponto de entregar a própria vida por ela e pela mensagem que eles acreditavam. Você percebe quanta coisa mudou? Antes da Reforma Protestante de 1517, a história registra que a igreja cristã, preste atenção muito isso, antes da Reforma 1517, a história registra que a igreja cristã, o cristianismo, agora pós-apostólico, ele sofreu uma influência e abdicou dos apóstolos e sofreu o maior impacto cultural por conta da influência grego-romana. Consequências. O que aconteceu na igreja cristã que provocou a reforma? A paganização do cristianismo, perdendo a sua essência. Lutero, ele iniciou um movimento restauracionista com a reforma. Deus não queria que eles se perdessem. Imagine o que Deus pensa de nós. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, representada aqui nesta comunidade, representada nas diferentes igrejas que nos assistem, representadas por nós. Esse é o nosso nome mesmo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa igreja, ela crê que a igreja é profética, restauracionista. Deus atribuiu a ela isso. Essa é a nossa identidade, a minha identidade, a sua identidade. Sabemos quando tudo isso se inicia, porque ela está desenhada na profecia. Eu quero ler duas passagens para a gente concluir esses pensamentos. Mas preste atenção nisso. Capítulo 8 de Daniel. Capítulo 8 de Daniel. Daniel no capítulo 8. A partir do verso 9. A maneira de Daniel profeticamente falar sobre isso. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. É guerra. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, Cristo Jesus. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez, ele prosperou. E aí há uma manifestação de indignação por conta desse cenário que acontece no mundo. E Daniel aqui, tendo uma visão, ele consegue descrever nessa linguagem para mim e para você, que à luz da profecia sabemos decifrar isso daqui. Há uma indignação, olha o verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava, vem cá, até quando? Até quando durará a visão do sacrifício diário e das transgressões assoladoras?
visão na qual é entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados? Até quando isso vai continuar acontecendo? Até quando será pisada a verdade? Até quando será machucado o cristianismo? Até quando os cristãos estarão por essa influência se comportando dessa forma? Até quando? Alguém está indignado com isso? E a resposta é dada aí no verso 14. E ele me disse: calma, paciência, porque vai haver um limite. Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs, e aí o santuário será purificado. E a gente sabe que o período das 2.300 tardes e manhãs termina em 1844. E em 1844 o Senhor adentra o lugar santíssimo para começar o juízo investigativo que antecede a volta de Jesus, para interromper toda a obra do mal contra o cristianismo que quer indicar a você caminho, verdade e vida. Satanás fica ou não fica irado com isso? Fica extremamente irado. E para você entender essa ira, João, ele diz, no capítulo 17, 12 e 17 de Apocalipse, ele diz: irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher. E quem é a mulher? É a igreja, o palco do cristianismo profético, restauracionista hoje, porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você se lembra ainda de Miqueias? Nos últimos dias, subirão no monte da casa do Senhor, e ali aprenderão os caminhos do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Aqui temos, irmãos, a confirmação. Eu não estou dizendo que só os adventistas do sétimo dia é que merecem a salvação. Não, todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus merecem a salvação. Mas a nós foi dado o privilégio de representar a igreja apostólica lá na sua história. Sermos os detentores da verdade. Querida igreja, querido distrito, esse é o sermão para nós no ano de 2021. A gente precisa viver isso. A gente não quer ser dogmático, de ficar gastando muito tempo discutindo o seu corte de cabelo. A gente não quer isso. Mas a gente precisa se desgastar na verdade e vivê-la intensamente até o último dia de nossa vida. O problema é que nós estamos tomando atalhos quando deveríamos tomar o caminho. E eu conclamo você, igreja, a recomeçarmos vivendo aquilo que o Senhor deixou revelado para nós. Eu quero convidar aqui à frente o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar agora, você aí na sua casa, nós aqui. Nós vamos louvar esse Deus, agradecendo a Ele por tudo isso que a gente está entendendo aqui hoje. Louve com o ministério. Bom, como o pastor falou, nesse momento, louve com a gente, vamos adorar a Deus com a canção Toma o Meu Coração. Este é meu desejo.
vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Não existe nenhuma prova maior do cristianismo do que o batismo, que é a possibilidade de nós confessarmos aquilo que éramos e manifestarmos o desejo de sermos exatamente como Jesus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quero convidar aqui, no tanque batismal, o casal, a irmã Atalita e o nosso irmão Marcos. Deus seja louvado por esse momento especial. Fica aqui. Vem aqui, irmão Marcos. Que dia maravilhoso, né, não, Lincoln? Maravilhoso e grandioso, né? Uma grande festa aqui no Espaço Novo Tempo. E se a gente pudesse ver essa grande festa no céu também, não, pastor? Que coisa linda. É um dia mais gostoso, acho que do mês que eu estou passando. Eu quero aqui parabenizar o casal, Marcos e a Thalita, pela decisão que tomaram ao lado de Jesus, entregar a vida. A gente sempre se vê aqui, a gente sempre está junto, não agora com o confinamento, mas sempre vejo eles aí estudando a palavra de Deus, lutando contra a vida, o que a vida oferece, e tomaram essa decisão. E eu estou aqui, então, representando o Espaço Novo Tempo, como ancião aqui dessa igreja, parabenizá-los também por essa decisão, recebê-los como membro aqui do Espaço Novo Tempo. Eu quero convidar a filhinha deles, a mesma que vem aqui, porque ela vai estar recebendo aqui o certificado de batismo, tanto do Marcos como a Thalita, porque a partir daqui a pouco que eles descerem as águas, eles passam a ser membros oficiais aqui da igreja, aqui do Espaço Novo Tempo. Misma, aqui está o certificado do seu papai e da sua mamãe, tá?
e você vai entregá-los depois para eles guardarem, fazer um quadrinho, pendurar na parede, tá? E também quero convidar a Carla aqui na frente, que ela vai deixar com você também, Misma, o kit, né? O kit batismal aqui, eu vos envio, para que, através desse kit batismal, eles comecem, então, a estar aí também, como já fazem sempre, pregando o Evangelho, tá ok? Pega aqui também. E eu quero dizer a eles, sejam bem-vindos como membros oficiais aqui do Espaço Novo Tempo. Deus abençoe cada um de vocês nesse novo trajeto da vida. Amém? Amém. Amanhã, dia 31, vai ser o aniversário da Thalita, e ela... Deus ajudou, né, Thalita? Para que fosse hoje, para que ela comemorasse duplamente o seu aniversário. Que Deus te abençoe. Marcos, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente sonhou com esse dia. E louvado seja o nome de Jesus, porque esse dia chegou. E a mensagem dessa manhã, ela vem a propósito, igreja. E para culminar e confirmar isso, vocês estão aqui dentro do tanque, para dizer que o Evangelho é tão poderoso, tanto quanto foi nos dias apostólicos. E nesses dias, vocês estão aqui publicamente dizendo para todo mundo, pelas ondas da internet também, que vocês querem viver esse Evangelho tal qual foi apresentado por Cristo Jesus. É o testemunho da vida de vocês. E que vocês se tornem apóstolos também, na pregação desse Evangelho, para que muitas outras pessoas possam conhecer, amar e servir esse Jesus. E para aqueles que já o conhecem, o testemunho de vocês mostrarem que vocês podem, de verdade, viver tudo isso com muita alegria, com muita transparência. É uma alegria para mim, como pastor dessa igreja, estar recebendo vocês. Tá bom? Querido e maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, por esse momento todo especial, que a tua filha Thalita e o teu filho Marcos, publicamente, Senhor, estão testemunhando do teu Evangelho eterno, que o Senhor possa recebê-los e restaurá-los à tua imagem e à tua semelhança. Como ministro do teu santo Evangelho, e seguindo a ordem do Mestre, porque eles creem, eles assim serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós terminamos então a programação dessa manhã. Eu queria dizer para você, querida igreja, querido amigo, querida amiga, querido jovem, eu queria dizer para você que essa decisão que foi tomada e esse ato aqui, ele não foi maior do que o seu, a sua experiência.
E eu quero firmar com você um compromisso da gente viver esse evangelho, viver esse cristianismo com todas as nossas forças. Falta pouco tempo. Jesus está voltando. Ele quer encontrar a gente vivendo esse evangelho e preparados para estarmos com Ele por toda a eternidade. Você aceita esse desafio? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó querido e maravilhoso Salvador, nós louvamos o Teu nome pela mensagem que recebemos do Senhor e pela confirmação dela através do batismo da Thalita e do Marcos. Nós queremos, Senhor, renovar a nossa amizade com o Senhor, uma amizade sincera, verdadeira, uma amizade, Senhor, responsável, porque não queremos apenas que o Senhor venha atender às nossas necessidades, mas que nós possamos, em atenção ao Senhor, também cumprir as orientações que para nós foi deixada de uma maneira tão clara e tão amorosa. Ó Deus, por favor, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, para que não mais corramos em caminhos diferentes dos Teus. Queremos estar assim preparados até o dia da volta de Jesus. Se alguém, Senhor, que nos ouve, que nos assiste, ainda não tomou a decisão de nascer de novo, de ser batizado, que nessa hora, Senhor, possa tomar essa decisão onde quer que esteja, que entre em contato conosco aqui no nosso canal, para que nós possamos visitá-lo, visitá-la, orar com ele, orar com ela e ajudá-los na preparação para que muito em breve também sejam batizados. Nós te agradecemos, Senhor, este culto e oferecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.